Vem pra Pedro Mariano tá de mal comigo. quente, danço até o sol raiar. Só pra dar um ânimo, porque o dia tá meio assim, né? Xoxinho. Tá solzinho. Ah, um solzinho xoxinho. Ainda essa música. Aumenta o som aí, Pedro Mariano. Você que tá no sofá de casa, ó. Recebe energia. Cheia de maldade. Pedrão, você pode pôr um Chopin, um Bach, um Beethoven Ai, amanhã mas quem pra tá mim? em casa no sofá dormindo, dorme de vez. Não ó. dorme. É uma tática. É uma entendeu? música que alimenta. Não alimenta o sono, isso sim. Bora começar, meio de semana. Gente, eu tava fazendo a contagem do calendário. Alguém tá vendo 2019 passar? Porque, nossa, semana que vem já é Páscoa. Mas bora começar nosso programa com aquela mensagem do dia para alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar também o nosso coração. Às vezes a gente fica meio perdido na vida. Mas se você tem fé, se realmente você acredita em Deus, e se seu foco está em Deus, não há nada no mundo que possa desviar você do seu sonho e do seu caminho. Foca naquilo que você quer. Não importa os barulhos que venham, as opiniões que vão tentar atrapalhar você. Nada vai tirar o seu sonho de ser realizado. Zóio Verde, o que tem no programa? Só o carro capota e cai em cima de pedestre e Pelé é internado por novo quadro de infecção. Participe do programa hoje e tire suas dúvidas. Quero lembrar você dos prêmios da semana no Face, o Kit Tracta, para você ficar sempre linda. Você vai curtir, vai marcar 2 amigos e compartilhar essa fotinho e já participa. Fácil demais também pelo Instagram, tem um kit Ortovip, você pode cuidar muito bem da saúde da sua boca. Então você vai curtir a postagem, também marca 2 amigos e já vai participar. Esses 2 sorteios já sexta-feira. Agora você que vai casar em junho ou julho, que tá um dia de noiva incrível no Paris Brasil, também você vai curtir, vai comentar esse post falando aí sobre o seu casamento, sobre esse sonho e participar com a gente. Bora aprender bastante, respirar fundo, dia de papo cabeça. O programa é para vocês e para nós dois também, né, Luquinha? Com certeza, porque hoje em dia, aliás, vou ser bem sincero, Sol, eu não sei, é muito difícil você não encontrar uma pessoa que se identifique como ansioso. Exatamente, porque existe uma frase, né, o Igor escreveu muito bem, que diz que depressão é o excesso do passado, que o estresse é o excesso do presente e a ansiedade é o excesso do futuro, né? Em qual que você tá? Eu confesso que eu tô um pouco nos 3, mas principalmente pensando no futuro. Como é que você faz para acabar com essas preocupações? Você é aquela a pessoa que se preocupa com tudo, se preocupa demais, a coisa nem aconteceu. É pré-ocupação. O que é a pré-ocupação? Você se preocupar com uma coisa que nem aconteceu e pode atrapalhar o seu presente. Então ele entende tudo de comportamento, ele é consultor e gestor de pessoas. Vai dar umas dicas bem legais aqui pra gente. André Luiz Guimarães. André Luiz, por favor, chega aqui para nos orientar e entrar Tudo ótimo, né? Agora assim, calminho. à vontade aqui, André. Para nós equilibrarmos, né, Luquinha? Eu queria... Luquinha, Igor, eu vou pegar você no pé agora. Posso? Pode. Igor, você corta tá aqui para por favor. Luquinha, vai bem pertinho da câmera, Mas eu não sei qual da que 2. Talvez, acho que seja... Deixa eu passar por baixo. Passa por baixo. Aqui. Mostra na Eu acho câmera que tem que 2. ser... É na 2 ou na 3 que fica melhor, Igor? Igor, vê aí. A unha Fala do pra mim, Luquinha. o que você prefere? Na 2. Na 2? Então vamos lá. Dá pra ver? Dá pra fazer o foco? É na minha unha Isso mesmo. se chama... Na luz. Isso se chama... Vai pra luz, Lucas. Ai, não vai na sua luz. Ansiedade. Não tem importância. É só pra mostrar um pouquinho. É só pra mostrar um pouquinho, Igor. Isso se chama ansiedade. Aí, ó, dá pra ver já. Olha lá. Ó, que lindo, gente. Ele rói a unha... Um homem de 37 anos com essa unha aqui, ó. E você não percebe, né, Luquinha? Não, eu só percebo na hora que machuca, quando eu tô terminando de roer. Ou quando você leva um tapa na boca. Com certeza. Para de roer a unha. André, obrigada por estar aqui com a gente. Vamos ajudar todo mundo, inclusive o Lucas, a parar de roer a unha, que é um sinal da ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está comparando isso a uma expectativa, a gente espera demais ou a gente tem medo demais? A ansiedade tem alguma coisa a ver com medo? Sim, com certeza, né? E é importante até você falar isso, porque acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar é a diferença de medo e ansiedade. Qualquer um, qualquer outro. O medo, ele é uma emoção básica, assim como a raiva, assim como a tristeza, assim como a alegria. E esse medo, ele precisa de um objeto, na realidade, um estímulo externo.
Pode ser um objeto, uma pessoa, uma situação, algo que dispara o medo. Porque o medo é um mecanismo também de sobrevivência que nós fomos desenvolvendo ao longo da caminhada evolutiva, né? Ele é saudável até certo ponto. Até certo ponto. A ansiedade, a grande questão dela é porque ela é um mix de um conjunto de estímulos, de emoções, que o medo é um dos predominantes, mas não é necessariamente o medo a única coisa que está na ansiedade. Eu tenho a excitação, eu posso ficar ansioso por uma coisa boa. Eu vou para uma festa, eu vou fazer uma viagem, eu vou receber uma premiação e eu posso ver a ansiedade presente ali. Então, a ansiedade, na realidade, ela não tem um estímulo preciso. E isso é que faz, às vezes, com que o tratamento dela seja até um pouco mais desafiante, porque você vai perceber o quê? Eu não tenho um objeto. Eu tenho simplesmente a sensação. Entendi. Como é que você lida com essa sensação? E o tratamento, a gente vai entrar com uma pessoa muito querida do nosso coração, que vai falar também dos tratamentos da ansiedade, viu, Luquinha? Perfeito. Teve uma telespectadora que mandou uma perguntinha bem interessante pelo WhatsApp. Olá, Sol. Olá, Luquinhas. Muito boa tarde. Eu gostaria de saber se a compulsividade tem alguma coisa em comum com a ansiedade. Porque toda vez que eu saio, eu sempre tenho que trazer algo para casa. Isso é minha dúvida. Vocês podem me ajudar? É uma orientação, sim, minha linda. André? Sim, na realidade a gente tem o que a gente chama de transtorno, né, de ansiedade obsessivo-compulsivo. Ou toque. Que é o toque. Ou, como a gente também fala, que é o transtorno da personalidade obsessiva-compulsiva. Porque eu posso ter o traço. O que é o traço? É eu manifestar aquela ansiedade, aquele toque, mas não necessariamente eu ter a patologia toque, não necessariamente eu ter a doença toque. Então, quando eu tenho a minha personalidade é obsessiva compulsiva, então isso é diferente de eu apenas manifestar. Então, eu posso, em alguns momentos da minha vida, ter picos de ansiedade e em outros momentos, e eu realmente ser uma pessoa ansiosa. Que aí é diferente, porque ter picos de ansiedade todos nós temos. Ser uma pessoa que tem a doença ansiedade é diferente. Eu preciso de tratamento e aí vai envolver várias questões, tanto psicológica quanto às vezes até mesmo medicamentosa. Ok, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, e é bem interessante, nós vamos mostrar hoje no programa, eu não sei se vocês já ouviram falar em Eneagrama. Você sabe o que é Eneagrama, Luquinha? Eu sei por cima porque ele comentou comigo só, mas é interessante. Nós vamos mostrar para você como é que o Eneagrama pode desenhar o seu perfil, desenha cada uma das pessoas e como é que você pode trabalhar a sua vida, inclusive a ansiedade, dentro do seu perfil. É mesmo. Porque não adianta querer trabalhar por igual, cada um tem um perfil. É interessante mesmo, viu? Já a gente aprende então. A Silmara falou assim, uma dica, fica sempre com uma caneta na mão, assim você não vai, ela até colocou aqui, ó, não vai roer a unha, só uma boa ideia, né? Uma boa ideia. Aliás, o desafio da foto de hoje, faz tempo que a gente não pede um desafio. A unha. Quero saber se quem rói a unha vai mandar a unha. Aqui, Igor, por favor. Aqui. Igor, estou aqui. Isso, a unha. Vai entregar, né? Isso, a unha, tá bom? A unha. Quero ver, fotinho, então. Viu? Mas agora a gente vai ficar bem informado com as notícias da redação. E o relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado delegado Marcelo Freitas, votou a favor da tramitação da proposta de emenda da Previdência. E nós vamos saber os detalhes com o nosso querido repórter o Pedro Souza, que está com a gente aqui no Falando Nisso, direto da redação. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Sol, Lucas e amigos do Falando Nisso. A reunião da CCJ foi marcada por tumultos e pela obstrução feita pela oposição. A votação do relatório deve ocorrer somente na próxima semana. A reportagem é de Alex Guzmão, direto de Brasília. Foi mais uma sessão longa e tumultuada. A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu para ouvir o parecer do relator da reforma da Previdência, delegado Marcelo Freitas, do PSL, o partido de Jair Bolsonaro. Mas a oposição não estava nem um pouco afim. Primeiro, quis alterar a ordem da pauta. Depois, tentou um adiamento. Mas nas duas votações, perdeu feio. E, em meio ao clima tenso, alguns deputados afirmaram que o líder do PSL, delegado Valdir, estava armado no plenário. Tá armado? Vamos fechar a porta e vamos ver quem tá armado aí na casa.
Fecha a segurança, fecha a porta. Por favor, mantenha o decoro. A arma estaria na cintura, mas o deputado disse que havia apenas um coldre vazio. Na retomada da sessão, o relator leu o parecer. Marcelo Freitas votou favoravelmente ao texto. Segundo ele, a reforma não fere a Constituição. Após a leitura, o presidente da comissão concedeu o pedido de vista coletiva para que os deputados possam analisar o voto. Marcou sessão para segunda-feira que vem, dia 15. Eu penso que a gente pode começar a discussão do projeto no dia 15. Dia 16, podemos terminar a discussão ou começar a votação. Está parecendo um circo essa votação, né? Que cada um tem a sua posição, a sua opinião, perfeito. Agora, transformar isso num ringue, numa baixaria, já foge muito do que é fazer política nesse país. Ô Pedro, a segunda turma do STF, sempre a segunda turma, mandou soltar o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, o Aldemir Bendini. Como é que foi o placar aí da votação, Pedro? Olha só, foram 3 votos a 2. O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, foi preso em razão da Operação Lava Jato em julho de 2017. Vamos conferir. 3 votos a 2, o colegiado entendeu que a ordem de prisão contra o executivo não foi devidamente fundamentada. Bendini foi preso em 2017 com base em delação de executivos da Odebrecht. Ele foi acusado de receber 3 milhões de reais da empreiteira para não impedir a escolha da empresa em futuras contratações pela Petrobras. Bendini também virou réu nas investigações da Operação Lava Jato. A pena dele é de 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Pedro Mariano, adivinha quem foi o primeiro voto de libertação do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras? Gilmar Mendes. Primeiro voto de Gilmar Mendes. Ele solta todo mundo. Diz que não havia motivo suficiente para manter a prisão. Alguns milhões não são motivos suficientes, simples assim. Uma última notícia, Luquinha. O líder espiritual tibetano, Dalai Lama, deve permanecer internado em um hospital de Nova Delhi, que é a capital da Índia, até o final dessa semana. Ele apresentou agora há pouco uma melhora. A informação é do secretário pessoal do monge budista. Dalai Lama, de 83 anos, tem um quadro de saúde estável, está tratando de uma infecção no peito e muitos dos cerca de 100 mil tibetanos que vivem na Índia estão muito preocupados que a luta por uma pátria autônoma, mais livre, se encerre aí em Dalai Lama. Luquinha. Uma figura importante mesmo, né, Sol? Vamos conversar agora com o nosso amigo Pedro sobre as estradas. Tem imagens aqui da Tamoios nessa quarta-feira e parece estar bem tranquilo por lá. Sinal verde para o motorista? Isso mesmo, Lucas. Na Tamoios e na Dutra, o motorista faz boa viagem nos dois sentidos, tanto para quem sobe quanto para quem desce a serra, e na Dutra, sentido Rio e no sentido Rio de Janeiro. Lucas, sobre a Tamoios, ela será interditada nesta madrugada, da 1 às 5 horas da madrugada, devido à passagem de veículo com carga especial. Ela será interditada no quilômetro 63 e no quilômetro 80, lá no pé da serra. Obrigado, Pedro. É de partir o coração ver essas imagens que o Igor vai colocar para a gente agora. A situação no Rio de Janeiro, as vítimas, as enchentes no Rio de Janeiro estão sendo enterradas hoje, mas algumas famílias ainda aguardam a liberação dos corpos pelo IML. E a gente lamenta toda essa situação, um descaso também que está sendo muito comentado. Todo o dinheiro que foi desviado do Rio de Janeiro, que a gente sabe, por Cabral e toda a sua turma, vou dizer, a sua corja, tem responsabilidade nisso. Inclusive o dinheiro que estava liberado para usar para isso não foi usado também pelo atual governo, que é uma vergonha também. Então a gente espera que isso seja resolvido, né, Sol? Para menos tristeza do povo, com certeza. Mas comentar sobre a previsão do tempo para agora à tarde, porque o tempo para hoje em toda a região o sol aparece um pouquinho, mas ainda há possibilidade de chuva. Inclusive em Santo Antônio do Pinhal, a máxima é de 20 graus. Aqui no Vale é o mesmo também. Em São José e Paraibuna, a máxima é de 24 e 25 graus. Em Piquete, máxima de 26, com possibilidade de chuva também em Ubatuba, máxima de 26 graus. Continuando no litoral, então, hoje à tarde em São Sebastião, chuva. Quinta, sexta, sábado, tempo estável, sol entre poucas nuvens, mas domingo pode chover com a máxima de 31 graus. E uma cena que choca mesmo, um susto. Esse carro capotou e caiu em cima de uma pedestre. A gente já comenta com você no próximo bloco, mas hoje aqui no programa é dia de cuidar muito bem da nossa saúde com a Vara Infusões. Ô
Hoje a gente vai falar sobre a importância da continuidade do tratamento. É tanta vontade que eu nem sei por onde começa.